A paz do Senhor, amados irmãos. Louvamos a Deus. E ver a igreja hoje um pouquinho cheia para aprender Apocalipse, não é? O estudo das últimas coisas. Então, amados, semana passada a gente fez uma introdução no livro, tá? Onde a gente falou um pouquinho sobre a linguagem apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, tá? Os propósitos, datação, as interpretações, que eu falei que existe a interpretação pós-milenista, a interpretação pré-milenista histórica e pré-milenista dispensacionalista e a interpretação amilenista. E deixei no grupo lá o estudo. Então, se você ficou com dúvida, pega lá o estudo, dá uma olhadinha e você vai aprender com certeza. Tá? Então, hoje a gente vai estar entrando no capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Amém? Então, abra aí, Apocalipse capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Falei que Jesus voltará apenas mais uma vez. Sua vinda será visível, ele arrebatará sua igreja e já estabelecerá o julgamento, o grande julgamento, e estabelecerá seu reino eterno. Então, leiamos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também falei que depois que Jesus vier e arrebatar sua igreja, acabou-se salvação, viu? O Espírito Santo vai junto. Só quem vai ficar são os rebeldes, que serão julgados e condenados. Vamos começar. 2 fatores contribuem para que muitos crentes evitem ler ou estudar ou tentar compreender o livro do Apocalipse. O primeiro fator é o seguinte: a ideia de que ele é um livro selado, ou seja, a ideia de que ele é um livro fechado para qualquer pessoa compreendê-lo, né? E que tal livro trata acerca de coisas encobertas ou ocultas às pessoas. Na verdade, o livro de Apocalipse é totalmente o oposto disso. É uma revelação de Deus para mostrar as coisas que estão acontecendo e as coisas que hão de vir. Não é um livro de difícil compreensão. Não é um livro que contém coisas ocultas ou coisas que não foram reveladas para nós. Pelo contrário, é um livro
de fácil compreensão e para que nós entendamos o que Deus quer para a sua igreja. Primeiro, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é, Apocalipse 22:10 diz o seguinte: não cele as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus mesmo falando a João: não cele, não torne este livro fechado para as pessoas, deixe ele aberto para que as pessoas possam ler e compreender. Agora tem o seguinte: só quem pode compreender o livro de Apocalipse são os cristãos. É uma revelação para os cristãos. As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. Vamos lá. Apocalipse foi escrito para você, sim ou não? Não. Apocalipse foi escrito para os cristãos do primeiro século, ali em 95, por aí. Então, para eles era algo breve, um futuro imediato, e verdadeiramente muitas coisas no livro de Apocalipse já aconteceu, porque retratava aspectos da vida dos irmãos do primeiro século, e ainda existem coisas que vão acontecer, tá? Então, o mais distante é visto como que transparecendo do imediato. O Cordeiro, quem é o Cordeiro, irmãos? Jesus é o executor do deve acontecer. Há duas atitudes em relação à segunda vinda de Cristo. Primeira, quem se acomoda diz: onde está a promessa da sua vinda? Afinal de contas, 2000 anos se passaram e Jesus ainda não veio. E o segundo aspecto: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Lembre, irmãos, Jesus não está mais preso ao temporal. Jesus não está mais preso ao tempo, porque agora ele retornou após sua ressurreição ao seu estado de glória. Ele voltou a ser eterno, e Deus eterno não está sujeito ao tempo, e não estando sujeito ao tempo, para Deus um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, se passou 2000 anos para a humanidade, para Deus passou 2. Só um exemplo, não é? A ideia de que Apocalipse é um livro que fala de catástrofes, tragédias e caos, né? Então aqui é o segundo problema, a segunda ideia. Vou ler Apocalipse, não, só fala de tragédia. Já basta eu ligar a televisão todo dia e ver esses programas policiais, não é? Então tem essa ideia também. Esse é o significado que Apocalipse tomou hoje, devido também a alguns filmes que foram lançados mostrando essa ideia. Todavia, amados, eu falei que Apocalipse é um livro que veio para animar a fé da igreja que estava sofrendo perseguição. É um livro que anima a fé, irmãos. É uma esperança gloriosa. Porque mesmo em perseguição, mesmo em perigo de morte, mesmo quando o mundo pensa que está nos vencendo, eu como cristão tenho certeza que Jesus voltará, que Jesus pelejará por mim e que Jesus me dará um futuro glorioso na eternidade. Aleluia. Então, irmãos, Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e de sua igreja sobre seus perseguidores. Amém? Vamos lá. Título do livro. Entrando agora no título do livro. Primeiro, o Apocalipse é um livro aberto e não fechado. E se você dormir, você não vai aprender. Diz a palavra. Não é? Escute o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, o Apocalipse não é um livro aberto. Não, o Apocalipse é um livro aberto e não fechado.
A palavra Apocalipse significa descoberto, sem véu. Revelação não é especulação humana, tá? Revelação é algo provindo de Deus, não é algo provindo do homem. Portanto, não é especulação, mas é a palavra de Deus e o testemunho fiel que elas vão acontecer. Olha aí o versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. João testemunhou. Ele revela o plano vitorioso e triunfante de Cristo e de sua igreja. Sua vitória absoluta contra todos os seus inimigos: a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos e a morte. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, irmãos, Apocalipse é um livro aberto, em que Deus revela seus planos que se concretizarão e os seus propósitos para a sua igreja. Amém? Está claro, irmãos? Vamos lá. 2. O Apocalipse não é a revelação apenas das coisas futuras, tá? Mas, sobretudo, do Cristo vencedor e glorioso. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Cristo é o centro do Apocalipse. E aquilo que Cristo faz pela sua noiva estão no centro do Apocalipse. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. Você pode depois conferir no versículo 1, logo no começo. Revelação de Jesus Cristo. Tá? E não apenas de eventos futuros. Você não pode divorciar ou separar a profecia da pessoa de Jesus. E tem pessoas interpretando Apocalipse, separando o Apocalipse de Cristo, focando o Apocalipse muito mais em outros aspectos do que em Cristo, do que na vitória de Cristo. Amém? Apocalipse não é a revelação de João. Toque no seu irmão e diga: é de Jesus. Amém? Tem muitos que dizem, né? Apocalipse de João. Tem até umas Bíblias que botam. Não, é Apocalipse de Jesus. A revelação segundo Jesus. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Está lá em João 17,6. No Apocalipse é o contrário. É o Pai quem revela Jesus. É o Pai quem revela Jesus. E como revela? Como o servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Ou como aquele que tem as mãos atadas e pés pregados na cruz? Absolutamente não. O Apocalipse revela o seguinte: revela Cristo como noivo da igreja. Pelo Pai é de um Cristo glorioso. Então o Pai revela Cristo como um ser glorioso. Seus cabelos não são cheios de sangue, pelo contrário, são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados das porradas, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados numa cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca, por atordoante sede. Mas a voz de Cristo é como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e estoura em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Deus revelando Cristo.
O objetivo de Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim. Ou seja, pare de caçar o tempo para dizer, vai se findar. Porque eu acho que, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que eu já ouvi umas 4 profecias de Nostradamus dizendo que o mundo ia se acabar. O mundo ia se acabar em 2000, não acabou. O mundo ia se acabar em 2012, não acabou. Daqui a pouco, não sei o que, tem crente com medo. Pare! Apocalipse não é uma timeline para você chegar e descobrir, o mundo vai se acabar. Não! O próprio Jesus disse que um dia só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Amém? Então pare, Apocalipse não é para isso, mas é para nos revelar que o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador, nos dará vitória completa. Aleluia. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. E aí, irmãos, que Apocalipse nos ensina a compreender o poder do nosso Deus. Irmãos. Não tem diabo, não tem reino que se levante contra a igreja, não tem nada, irmãos, porque nosso Deus é o Senhor dos senhores. Aleluia. É o Senhor dos senhores. A igreja precisa olhar para a supremacia de Jesus. Durante a sua primeira vida, de glória, durante a sua primeira vida, a glória de Cristo estava encoberta. Por quê? Ele veio na forma de servo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, para tomar forma humana, para morrer por mim e por você. Mas quando Cristo ressuscita e recebe um corpo glorificado, e depois que assunta aos céus, é restabelecida a sua posição na Trindade, ele, irmãos, volta a ser completamente, porque ele também nunca deixou de ser Deus completamente, mas assume de fato, não agora como Messias, ele cumpriu sua missão como Messias, mas como Deus todo glorioso. Aleluia. Ele viveu se esvaziando de sua glória, mas na segunda vida, irmãos, quando Jesus vier a segunda vez, sua glória será evidente. Pois você pode ver Marcos capítulo 14. Vamos ler. Marcos 14, 61 e 62. Marcos 14, 61 e 62. Marcos 14, 61 e 62. Diz assim: ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus, do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Aleluia. Passando. Vai. Amém? Vamos lá. Agora, acerca do autor do livro. Está lá no versículo 2 e 4 de Apocalipse. Versículo 2 e 4 de Apocalipse. Diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. E o 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Deus tem planos distintos ao usar seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Então João é autor de quantos livros, irmãos? Quantos? 5. Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Amém? Então, Deus usou João para escrever esses livros. O objetivo do Evangelho de João
é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. Já o objetivo de Apocalipse é alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Toca no teu irmão e diz: ei, e aí? E aí? Está preparado? Toca de novo, e aí? Se Jesus voltar hoje. Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22. Acho que tem nem 22. Só 21. Tem 22? É a minha Bíblia aqui que deu pau. Lê aí para mim. Apocalipse 22, 20. Aquele que certificar essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem. Aleluia. Disse Jesus: certamente cedo vem. Toca no teu irmão e diz: cuidado, viu, irmão? Para você não dormir demais. Pode ser. Então, segundo, Deus transforma tragédias em triunfos. Domiciano foi um imperador romano ali por volta de 90, 95 depois de Cristo. Toca no teu irmão e diz: Domiciano era o Satanás. Estava ali com Hitler. Olha, Hitler estava ali com ele. O segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus. Aí, irmãos, depois a gente vai entender isso mais na frente. Quando diz, né, vai falar da besta que foi ferida e se levantou, a gente vai entender por quê. Muitos acreditavam que Domiciano era a encarnação de Nero. Então, Nero foi ferido e veio agora Domiciano. Depois você vai entender direito a história, para depois não estar inventando coisa aí por aí, tá certo? Então, muitos pensavam que ele era o segundo Nero, que arrogou para si. Sabe o que Domiciano disse? Eu, Domiciano, sou e me dou o título de Deus. Ele se auto-intitulou Deus e baniu o apóstolo João para a ilha de Patmos, né, que era uma ilha onde muitos apenados eram enviados, que ficava ali na costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, João foi tomado pelo Espírito de Deus, tá? E Deus lhe abriu o céu e lhe revelou as coisas que em breve devia acontecer. Toca no teu irmão e diz: ei, o Espírito Santo não vai mais fazer isso, né? Já acabou em Apocalipse. Porque tem uns que dizem: eu estava em casa, o Espírito Santo tinha nada o que fazer, passou lá, me pegou, me levou para dar uma voltinha no céu, depois me levou para ir no inferno dar uma voltinha. Eu conversei com as pessoas lá e foi, tá certo. Diz Gálatas: cuidado, mesmo que venha um anjo descido do céu pregando o evangelho, considere ele maldito. Acabou, a revelação de Deus acabou em Apocalipse. Pô, pastor, mas é a profecia. Dom de profecia é uma coisa. Ser profeta nos aspectos bíblicos e com poder de apóstolo é outra. Viu? É outra, totalmente diferente. Deus não dá mais esse poder a seu ninguém. Acabou ali, daqueles que ele chamou. Até porque qual era o princípio para ser apóstolo? Ter visto a Cristo, ter vivido com Cristo. Mas Paulo não viu não? E Jesus, foi Jesus que encontrou ele ali, meu amigo, quando ele estava indo atrás dos cristãos. Foi Jesus. Então cuidado, viu, com esse negocinho de hoje em dia aí. Tá? Então, ó, o objetivo do evangelho já passei. Então, mas ao mesmo tempo João foi tomado pelo Espírito e Deus revelou a ele aquilo que em breve iria acontecer. No tempo em que a igreja estava sendo massacrada e pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história.
Então veja, irmãos, Domiciano, eu disse aqui isso na outra aula, né? Pegava os cristãos, sabe o que ele fazia? Rapaz, estou precisando de um poste para iluminar meus jardins de noite. Pegava um cristãozinho, passava uma estaca por ele, vou nem dizer por onde estava a estaca, né? Aí, é picolé. Ele tinha a estaca do cristão e tacava fogo nele. Você acha que isso é um cabo bom? Cristão não podia nem adorar, era morto mesmo, era lançado para as feras, era torturado, era tudo isso. Aí Deus revela Apocalipse a João, e esse Apocalipse os cristãos entendiam com a linguagem que era escrita por João, para que Domiciano não entendesse. E tu imagina, tu sendo um cristão desse, quando tu lesse, Jesus está no domínio da história, Ele é o noivo glorioso e Ele vencerá todos os inimigos da igreja. Você ia glorificar a Deus, porque era uma mensagem de ânimo. Aleluia. Olha aí, capítulo 1, versículo, eu acho que isso é capítulo 11, deixa eu ver. Vamos ler o capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Diz: E disse-me um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Olha, isso chega a dar ânimo novamente à pessoa. Aí, continuando, o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico, porque é uma linguagem apocalíptica. Então já se caracteriza pelo simbolismo. Então, João descreve o que vê de forma simbólica, mas eram símbolos que os cristãos compreendiam. Para os cristãos do primeiro século não era de difícil compreensão. Mas se Domiciano pegasse o livro do Apocalipse, as cartas à Ásia, ele não ia entender nada. Não ia entender nem que ele era besta. O Satanás encarnado, né? Não ia nem entender. Então, olha aí, por que ele é um livro simbólico? É como as parábolas. Esclarece uns e confunde os outros. Quem é que compreendia as parábolas que Jesus pregava? Quem? E por quê? Porque Jesus mostrava. Aí o cara vem dizer a mim que Jesus tinha o intuito de pregar para que todo mundo entendesse. Mentira! Jesus foi questionado: Mestre, por que tu prega em parábolas? Para que se cumpra as escrituras que dizem: tendo olhos não viram, tendo ouvidos não ouviram, mas quanto a voz é diferente, eu vos ensino elas. Então Jesus ensinava aos discípulos. Então o Apocalipse é escrito assim, de forma para que muitos não compreendessem, mas também outros compreendessem. Para a igreja era uma mensagem claríssima, apesar de que hoje em dia não é mais. Lembre-se, existe um período de mais de 2000 anos que nos separa. Por isso é importante estudar. Então, irmãos, mas para os ímpios é uma mensagem decifrada. Aí veio Hollywood, né? Botou aqueles filmes lá deixados para trás. Eita, que massa, olha. Filme. Meu irmão, cuidado com esses filmes. Cuidado. Toca com o seu irmão, diga: lê a Bíblia. Vai estudar. Viu? A Bíblia também não é a terra prometida, não, viu? Nem como é, os 10 mandamentos. Então, ó, os símbolos não enfraquecem com o tempo. Ó, os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez, até hoje, se eu desenhar uma cruz, você vai ligar ela ao quê? Ao cristianismo. Quer ver um símbolo que a gente perdeu com o passar do tempo? Você sabia que o peixe representa o cristianismo? E que representava o cristianismo muito mais do que a cruz? O peixe. Então, se perdeu. Muitos nem sabem o que é isso. Não é? Então, em vez de falar, eita, ó, aqui eu gosto disso. A gente está com a igreja tradicional, batista histórica. Ó, em vez de falar do diabo como um ser maligno, Apocalipse falou como um dragão.
Em vez de falar de um ditador, falou de uma besta. Quem era o ditador, irmãos? Domiciano. A Bíblia, ao invés de falar dele como ditador, chama ele de besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, ou seja, um sistema do mundo que seduz nossos jovens a entrar no mundo da prostituição, a abandonar a fé, esse sistema sedutor, a Bíblia chama de meretriz, Babilônia, a grande. Né? Então veja os símbolos. A gente vai compreender quando entrar nos capítulos propriamente dito. Amém? Deixa eu ver aqui. Falta só 50 slides. Estou brincando. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Quem são os leitores do livro? Primeiro, as 7 igrejas da Ásia Menor. Ali, Turquia, né? Hoje é essa região ali da Turquia, por ali. O número 7, ele é um número importante no livro do Apocalipse. Ele aparece 54 vezes. O livro fala de 7 candeeiros, de 7 estrelas, de 7 selos, de 7 trombetas, de 7 taças, de 7 espíritos, de 7 cabeças, de 7 chifres, de 7 igrejas, de 7 montanhas. O número 7 significa completo, total, não é numerologia, é um simbolismo, onde Deus estava falando o quê? Olha, isso significa completude, totalidade. Havia mais 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia carta às 7 igrejas, significa que ele envia a mensagem para toda a igreja. Lembra que eu disse? 7 significa o quê? Completude. Então, quando ele diz as 7 igrejas da Ásia, podia haver 7 igrejas, sim, mas ele está dizendo a todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Era a mensagem de Cristo. Amém? Então, 7 significa completude. Vocês não vão esquecer mais não, né? Amém? Então, essa mensagem é para a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja. João escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem, ou seja, o Apocalipse é para toda a igreja. Amém? 2. Acerca ainda dos leitores. Este livro é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Não podemos limitar a visão preterista nem a visão futurista. Visão preterista é aquela que diz que as coisas que aconteceram no passado e já aconteceram. E a futurista é aquela que diz que nada aconteceu, ainda vai acontecer. A gente não pode limitar o livro a isto. Ele é um livro encorajador para todos os tempos. Este livro devia ser lido em voz alta, em culto público. Ó, versículo 3, como eu disse, no Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem. Amém? Isso é o quê? É uma leitura pública. Como você pode ouvir lendo? Ou você lê ou ouve. Então, leitura pública. Ele era para ser lido assim. Parou aí, Fecado? Era para ser lido assim. Amém? Então, irmãos, há uma bem-aventurança para os que leem e ouvem e praticam a mensagem do livro. Para todas as igrejas, o Senhor que anda no meio dos candeeiros tem uma palavra de exortação e também de encorajamento. Ele desafia a serem vencedores. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade do futuro. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia do plano de Deus do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Eles ficaram aí, ó, vamos lá, olha aí, caíram aos pés do Senhor. Apocalipse 1:17. Quando eu vi,
caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Toca no teu irmão e diz aí: ei, irmão, tu viu a Deus? Quem viu Deus já aí? Levanta a mão, que eu quero saber. Aí você cai meio, porque está vendo Deus? Aí você é doido em criação. Aí, irmão, aí tu cai. Se tu vê Deus, o poder é grande. Certo? Mas é Bíblia, irmãos. João e Daniel viram. Não conseguiram se sustentar diante do poder, né, do Criador. Então eles caíram aos pés do Senhor, ficaram esmagados pela grandeza e manifestação gloriosa de Deus. É assim que nós devemos nos aproximar diante do livro de Apocalipse, como adoradores e não acadêmicos. Olha, Apocalipse. Eu vou identificar aqui quando Jesus vem. Quando é que... Eita, vou identificar aqui. Eita, quem é a próxima besta? Eita, a próxima besta é Lula. Ah, não é Lula não. Agora é Temer. Não é Temer não. Agora é Barack Obama. Não é Barack Obama não. Eu fico assim, não, meu irmão. Eu tenho que me aproximar diante do livro do Apocalipse como adorador e humildade, para que Deus fale comigo. Amém? Vamos lá. Remetente do livro. Uma carta tem os seus remetentes. Uma saudação de encorajamento e não de medo. Olha aí o versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Quem escreveu o livro? Quem, irmãos? Quem foi no dia que escreveu o livro? João. Para quem no dia? Para as igrejas. Para as igrejas da Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Graça e paz não é uma palavra de medo, concordam? Sim ou não? Graça e paz. Mas de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio. E aí o versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história. E num tempo de sombras e provas, eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Amém? Então, irmãos, como a igreja deve ver o seu noivo? Primeiro, eu devo ver Cristo como a fiel testemunha. Amém? Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, Jesus. Mesmo na hora do sofrimento e da morte, Jesus disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Então Cristo é a fiel testemunha. O que é que isso deve nos ensinar? Que nós também devemos ser fiéis testemunhas de Cristo, assim como Ele foi do Pai. Cristo também é o primogênito dos mortos. Como isso, pastor? Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Pastor, vai ter outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia. Foi, mas elas morreram depois. Jesus ressuscitou, recebeu um corpo glorioso e vive para a eternidade. Aleluia. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila e recebeu um corpo glorificado. Ele foi o primeiro, nós seremos depois, tá? Uma igreja que está enfrentando um martírio precisa saber que o seu Deus vence o poder da morte. Eles estavam sendo mortos, irmãos. Então, quando João fala que Cristo é o primogênito, ele está dizendo, ele foi o primeiro a sofrer o martírio. E foi o primeiro a ressuscitar e ter um corpo glorioso.
Ou seja, vocês estão morrendo, mas o seu Deus rompeu a morte, venceu a morte, e assim como ele venceu, vocês também vencerão. Aleluia. É isso que está dizendo. 3. Ele é o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como o presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de Domiciano, Jesus esteve acima de Roma, Jesus esteve acima do Império Britânico, Jesus está acima do Império Americano. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Então a gente tem que ver Cristo assim. Como a igreja deve se posicionar? Continuando. Quando João vê a glória do noivo, você pode ver aí, lê o versículo 6. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quando João vê a glória do noivo, ele prorrompe numa doxologia suprema, diante da suprema glória de Cristo. Ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado. Seu coração se derrama na adoração. Por que a igreja deve então adorar o seu noivo? Porque ele nos ama. Amém? O amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou e ainda nos ama e nos amará até o final. O que ele disse? Estarei convosco até a consumação dos séculos. 2. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então, ele fala de um ato de redenção concluído. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. Estou perto de finalizar, irmãos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Não foram toda a humanidade, não, irmãos? O texto aqui está dizendo: compraste homens de toda a tribo, de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação. Jesus, irmãos, nos comprou. Jesus nos libertou. E em terceiro, ele nos constituiu reinos e sacerdotes. A igreja não foi amada e liberta para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Toca no teu irmão e diz: o teu lugar com Deus ninguém toma, nem mesmo você. Já escolheu, irmãos. Está guardado nos lugares celestiais. Amém? Então nós reinaremos com Cristo. Paulo dizia: nós somos co-herdeiros, irmãos. Co-herdeiros com Cristo. A certeza. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Só mais 2. Agora, tema do livro. Leia comigo, versículo 7 e versículo 8. Vê aí que a gente vai estudar Apocalipse até ano que vem. Mas eu quero ver você sair daqui dizendo que não entende Apocalipse. Eu vou falar como nordestino. Taca a molesta não, você não entende Apocalipse. Vamos lá. E veio e tomou o livro. Eu estou no 5, peraí. Capítulo 1. Versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo que eu sou o princípio e o fim. E ele vai dizer, né? Diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há uma descrição das características da vinda de Cristo aqui. O grande tema do livro do Apocalipse é, vou repetir, a glória e a vitória de Cristo na sua segunda vinda.
Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era auto-evidente, mas a segunda vinda será. Eu já li Marcos 14:61. A igreja triunfa com Cristo, enquanto seus adversários se lamentarão. Apocalipse 6, versículo 15 a 16. Apocalipse 6, versículo 15 a 16. Eu estou colocando, irmãos, os estudos lá no grupo da igreja. Você baixa e depois tem como estudar melhor, tá? Então, vamos lá. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aleluia. Os ímpios não se converterão. Apocalipse 9, versículo 20. 9 e 20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Os ímpios não se arrependerão, mesmo diante de todos os sinais. Aleluia. Mas aquele que é povo chamado de Deus, esse sim buscará arrependimento diante de Cristo. Então, como Jesus virá? Aqueles que amam a Cristo se alegrarão na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitaram se lamentarão. Como será essa vinda? Primeiro, é uma vinda pessoal, ele virá em pessoa. Segundo, é uma vinda pública, todos verão. Terceiro, é uma vinda visível, pública, para todo mundo ver, visível, todos vão ver. Quarto, é uma vinda poderosa. Quinto, é uma vinda para juízo. É uma vinda para juízo. Segundo, há uma descrição das características de Cristo, como ele vem. Essas características de sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história. Para concluir, no estudo de hoje, que foi de Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a versículo 8. Temos hoje, irmãos, uma visão da glória do noivo da igreja. Será que nós compreendemos realmente o papel de Cristo como noivo? O noivo, ele cuida da sua amada, não é? Cristo cuida de você. Toque no seu irmão, se anime. Cristo cuida de você. E ele está ansioso a consumar esse casamento na eternidade. Temos, irmãos, honrado o nosso noivo, que é Cristo, ou temos nos misturado com as coisas do mundo? Estamos verdadeiramente nos preparando para nos encontrar com Ele, como as virgens prudentes? Olha, as virgens prudentes e tinham as não prudentes. Eita, acabou aqui o óleo da vela, eu vou comprar. Saiu lá do candeeiro. Quando voltou, o noivo já tinha entrado e fechado as portas. Nossas lâmpadas estão cheias de azeite. Sim ou não? Se prepare, irmãos. A vinda do Cordeiro será breve. Pode ser hoje, pode ser agora. Esteja preparado. Os filhos de Deus autênticos, eles perseveram até o fim. E eles estão preparados. Se preparem, porque em breve virá Cristo Jesus. Amém?